E meus desejos é de feliz ano novo para vocês. Muito bom que vocês estejam aqui. Eu quero, nessa noite, nesse primeiro dia do ano, primeiro culto, e primeira pregação da Redentor de 2023. Essa semana eu fiquei pensando, o que eu vou pregar? Primeiro culto do ano, primeiro dia do ano, primeira pregação da comunidade. Profética que eu vou liberar 3 para a comunidade. Nós cremos nisso, né? Nós cremos nas palavras proféticas, mas nós cremos na palavra profética do que Deus revelou. E eu fiquei pensando e orando, e eu ia falar sobre um texto no meio, e depois de uns dias eu falei, fui direcionado para outro texto, e eu quero ler com você Jeremias 29, a partir do verso 1 ao verso 14. Jeremias 29, do verso 1 ao verso 14. E nesse final de ano, nesse período de fim de ano, início de um novo ano, a gente pensa sobre muitas coisas, né? A gente revisita a nossa listinha que a gente fez, de metas, de planos, de projetos, os pensamentos. A gente revisita os momentos, nós fazemos retrospectivas, né? Assim como acontece na televisão, retrospectivas 2022. E normalmente nós fazemos essa retrospectiva também na nossa vida, sobre o que aconteceu, sobre os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos que marcaram a nossa caminhada durante esse ano que se findou. E muitos sentimentos nos vêm, muitos pensamentos nos vêm. E aí nós também fazemos novas listas para esse novo ano. Novos objetivos, novos projetos, novos planejamentos. E no meio disso tudo, eu quero destacar algumas coisas aqui com vocês que Jeremias nos ensina, que Deus por meio de Jeremias nos ensina. Jeremias 29, do verso 1 ao 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. São estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém. É uma carta de Deus para o seu povo enviada por meio de Jeremias. A carta, na minha Bíblia está escrita aqui, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então ele diz, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém para o resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, em que momento isso está acontecendo aqui? Os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo e Nabucodonosor deportou alguns cidadãos judeus para a Babilônia. E aí é o caso de Daniel, como nós bem sabemos. Verso 2, isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta que Deus mandou Jeremias escrever, foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, o que Deus queria que o povo soubesse e mandou Jeremias escrever. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, a todos aqueles que estão em cativeiro babilônico. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês. E deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Aumentem e não diminuam aí no cativeiro. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, que era o tempo que Deus havia dito para o povo que eles ficariam em cativeiro, eu atentarei para vocês, eu voltarei os meus olhos para vocês,
e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, a Jerusalém. Verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei, reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para exílio, para cativeiro. E essa é uma carta muito interessante em que Deus manda o povo viver. Em outras palavras, ele diz isso aqui. Nos versos 4, 5, 6, é isso que ele está dizendo. E Deus manda o povo viver numa circunstância onde provavelmente poucos de nós gostaríamos de estar vivendo, e nem muito menos o povo de Israel. Porque ser invadido por uma nação pagã, por um povo gentil, por um povo que não pertencia à aliança, por um povo a quem Deus não havia se revelado, e ter o templo destruído, tudo isso eram sinais, eram sinalizações de juízo da parte de Deus. E ser levado em cativeiro para outra nação também era um sinal de juízo, era um sinal de que Deus estava disciplinando o seu povo. E é isso que ele diz aí no verso 4, ele diz que Deus arroga para si esse ato. Dentro da sua providência, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Então isso era um ato da soberania divina, em tratar com o seu povo, em Deus tratar com o seu povo. E aí, diante dessa circunstância, diante dessa situação, talvez a esperança do povo, que é o que nós temos dito e conversado aqui, a esperança do povo, o ânimo do povo, a força do povo, muito provavelmente não estava lá em alta. O povo estava sendo disciplinado, o povo tinha sido retirado da sua terra, o povo estava em cativeiro, como escravo. Mas diante desse cenário desesperançoso, diante desse cenário de lamento, de julgamento, de disciplina de Deus, Deus manda Jeremias escrever uma carta para esse povo que estava lá no cativeiro. E essa carta Deus diz para eles, vivam a vida de vocês no cativeiro. Vivam. Eu mandei vocês para o cativeiro, vocês estão exilados, mas Deus escreve essa carta para o seu povo e dizendo, vivam. Vocês estão sem esperança, vocês estão com o ânimo abatido, vocês estão entristecidos, construam casas. Continuem vivendo a vida de vocês. Morem nelas, plantem. Comam o fruto. Casem, tenham filhos. Aumentem, frutifiquem. Procurem a paz na cidade. Não nutram o sentimento de vingança e de amargura na cidade em que vocês estão exilados, que vocês estão em cativeiro. Procurem a paz da cidade, procurem a paz da Babilônia. É como se Deus estivesse dizendo para o povo judeu, na época do Holocausto, dizendo assim, procurem a paz, procurem pela paz, aí nos campos de concentração. É isso que Deus está falando para o povo. Procurem a paz da cidade, procurem a paz da Alemanha nazista. Para onde eu deportei. Orem por ela. Orem pela Babilônia. Orem por Nabucodonosor. Esse cara que invadiu a cidade de vocês e destruiu o templo. Orem. Sejam pacificadores aí no cativeiro. É o que Deus está falando para o povo. Então vivam a vida de vocês. Continuem vivendo a vida de vocês.
E quando eu li esse texto aqui, e estava preparando o sermão, eu fiquei pensando que tipo de cativeiro nós vivemos em 2022. Quais foram os cativeiros que você viveu em 2022? Quais foram os exílios que você viveu em 2022? Quais foram as derrotas, as tristezas? E não somente isso, mas as alegrias que você viveu também, as vitórias. Como eu disse, quando nós fazemos essa retrospectiva de tudo que nós vivemos em 2022, no final de um ano nós fazemos um balanço de tudo, certamente não tem coisas somente ruins. Mas pense nisso, pense nas angústias, pense nas tristezas, pense no conflito, pense nos cativeiros psicológicos, pense nos cativeiros emocionais, pense nos cativeiros relacionais, os conflitos que você teve, as dificuldades que você passou, o desemprego, a angústia, as tensões. E talvez no final do ano, a gente chegue no final do ano, em dezembro, como nós chegamos, passamos por ele, na verdade, hoje é 1º de janeiro de 2023, mas talvez, dependendo de como tenha sido o nosso ano, a gente chegue no dia 31 não tão esperançoso, não tão animado, não tão empolgado para esse novo ano que vai vir. Não tão estimulado, não tão esperançoso. Não tão alegre. Não tanto satisfeito e um pouco frustrado com algumas coisas que aconteceram com a gente em 2022. São os nossos cativeiros. São os nossos cativeiros emocionais, psicológicos, relacionais, pessoais, conflitos internos, as pressões que nós sofremos, os nossos dilemas que nem muitas vezes nós nos entendemos. Mas Deus diz algo para o povo no cativeiro, Ele diz: vivam. Vivam. E talvez essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão. Nesse primeiro dia, nesse primeiro culto e nessa primeira pregação de 2023. Seu ano de 2022 pode ter sido muito bom. E se foi bom, glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas talvez o seu ano não tenha sido mais ou menos, mas talvez o seu ano tenha sido péssimo. Mas Deus está dizendo para nós: continuem olhando para frente. Vivam a vida de vocês. Continuem trabalhando, continuem colhendo, continuem plantando. Continuem olhando para frente. Continuem olhando para o futuro. Continuem planejando. Não deixe de planejar. Talvez você, não, esse 2023 eu não vou planejar nada. Porque 2022 eu planejei e nada do que eu planejei não deu muito certo. Mas planeje. Porque quem planeja tem esperança. Quem sonha tem esperança. Quem não planeja, quem não sonha, não tem esperança. E por que a gente deve continuar vivendo? E porque Deus nos chama a continuar olhando para frente? Por isso eu dei o tema desse sermão hoje, de um futuro de esperança. Porque a gente pode esperar, ou a gente pode ter esperança no futuro, porque a gente pode ter esperança em 2023. Primeiro, porque Deus nos chama para isso. E por que Deus nos chama para isso? E aqui é o primeiro ponto que eu quero meditar com você. Porque Deus tem pensamentos ao nosso respeito. É isso que ele diz. Deus tem planos. Algumas traduções dizem que Deus tem planos. Deus tinha planos para Israel. E Ele está dizendo, olha só, vivam a vida de vocês. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, mas eu tenho planos para vocês. Plantem, trabalhem, sonhem, planejam, tenham filhos. Plantem, comam dos frutos da plantação que vocês vão plantar. Continuem vivendo, continuem olhando para frente. Não se abatam aí no exílio, não se abatam no cativeiro. Eu sei que Jerusalém foi destruída, eu estou fazendo isso, a minha mão está governando a história. Eu estou disciplinando vocês, mas eu vou atentar para vocês, é o que Deus está dizendo aqui. Eu vou atentar. Eu tenho planos para vocês, não se esqueçam disso. Vocês têm planos, vocês planejam, vocês sonham,
Mas saibam que os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, muitas das vezes não são os meus planos, é o que Deus está dizendo. E eu tenho planos, e eu vou executá-los. Então continuem vivendo porque eu tenho planos para vocês. E os pensamentos que eu tenho para vocês, esses planos, o planejamento divino, no cuidado da providência de Deus com o seu povo, são melhores. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é o que Paulo apóstolo diz. Então Deus tem uma vontade ao nosso respeito. E Deus não está contra o seu povo. Paulo diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vocês estão no exílio, vocês aí passaram 2022 muito ruim. Vocês sofreram, vocês tiveram seus dilemas, as suas dificuldades, os seus problemas. Certamente. Mas eu estou com vocês. Se vocês estão no meu Filho, se vocês estão em Cristo Jesus, eu não estou contra vocês. Embora por muitas vezes durante a nossa caminhada o Senhor nos disciplina, mas essa disciplina é expressão do amor de Deus por nós. Isto é, faz parte dos seus planos, do seu cuidado de pai, do seu cuidado paternal, do seu cuidado amoroso. Isso é o que o autor de Hebreus diz. Que aqueles a quem Deus não disciplina são bastardos. Mas ainda assim dessas dificuldades, Deus está dizendo para nós, olha, eu tenho planos a respeito de vocês. E o plano que eu tenho a respeito de vocês é que eu vou tirar vocês daí. O que para Israel significava a libertação do cativeiro. E para nós, pode ser a libertação das nossas crises. Pode ser a realização daquilo que nós não conseguimos cumprir em 2022. Pode ser aperfeiçoamento. Pode ser alegria. Pode ser Deus trabalhando em nós para que a gente se pareça mais com Jesus em 2023. Para que Ele trabalhe em nós, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É o que diz a palavra de Deus. Então a primeira coisa é que vocês devem continuar vivendo porque eu tenho planos para vocês. Não importa se vocês estão no cativeiro. Não importa se vocês estão desesperançosos, não importa se vocês estão abatidos, não importa se vocês estão tristes, ou não importa se vocês estão alegres também. O ponto é que eu tenho planos, eu tenho pensamentos a respeito de vós. Porque sou eu que cuido de vocês. Eu sou o Deus de vocês. E vocês são o meu povo. E toda a história, assim como vocês, está na minha mão. Porque foi eu que mandei vocês para o cativeiro. É o que Deus diz no verso 4. A segunda coisa é que Deus não somente tem pensamentos e planos a nosso respeito. Deus não somente tem planos e pensamentos para o seu povo, mas a natureza desses planos e desses pensamentos, nessa carta que Jeremias escreve, ele diz aí no verso 11 ainda, ele diz que esses pensamentos, esses planos são de paz e não de mal. São de paz, é o que ele diz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Então, porque nós podemos continuar vivendo, como Deus diz, plantem, trabalhem, colham, frutifiquem, porque eu tenho pensamentos ao respeito de vocês, eu tenho planos para vocês. E esses planos que eu tenho para vocês são planos e pensamentos de paz. De paz. Porque eu estou fazendo todas as coisas cooperarem para o bem de vocês. Eu estou trabalhando em todas as circunstâncias para que vocês sejam aperfeiçoados. Para que vocês sejam levados à estatura de varão perfeito.
E por que de paz? Porque Deus é o príncipe da paz. Porque o Cristo, Filho de Deus, a quem nós dizemos Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o príncipe da paz. E é o príncipe da paz que nos reconciliou com Deus, por meio de quem nós obtemos paz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, nosso Deus é o Deus da paz, é o Deus que quer cuidar de nós. É o Deus que quer ser o nosso Deus, que é assim que revelou, olha, vocês vão ser o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, continuem vivendo, continuem trabalhando, continuem plantando, continuem sonhando, continuem planejando para 2023, Redentor. Porque quem faz isso é quem tem esperança. E quem tem esperança é quem sabe que Deus tem planos a nosso respeito. E Deus não somente tem planos, mas que Deus tem planos de paz. Deus está cuidando de nós. Então, toque a sua vida. Continue olhando para frente. Mas eu estou no cativeiro, Senhor. Eu estou na Babilônia. Não interessa, Deus está falando. Esse não é o meu plano final para vocês. Esse não é o meu plano final para vocês. 2022 terminou. E talvez 2022 tenha terminado de uma forma que não tenha sido bom, mas Deus está falando assim, esse não é o ponto final. Se você virou o ano, esse não é o ponto final. Eu tenho planos 2023. E o meu plano é dar um futuro. Dar um futuro. Dar um futuro, é o que ele está dizendo no verso 11, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Um futuro. Como assim dar um futuro? Porque Deus é a única pessoa que pode garantir o nosso futuro. Nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós podemos fazer a nossa listinha de 2023, das nossas metas. Isso é o que? Futuro. Isso é planejamento. Mas a única pessoa que pode garantir isso de forma eficaz e plena é o Senhor. A única pessoa que pode realizar de fato, que pode possibilitar as circunstâncias favoráveis, a realidade favorável, para que a gente possa cumprir esse planejamento e nos dar as condições necessárias para isso, é o Senhor. É o Senhor. É o futuro. É por isso que nós, como cristãos, somos ensinados a não consultar adivinhos para saber nada em relação ao futuro. Esse é um dos aspectos básicos da teologia cristã, do Evangelho. E aqui é o que, no verso 8, Deus adverte isso. Ele diz, olha, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Essa tentação de querer controlar o futuro, de querer saber o que vai acontecer, não pertence a vocês. É o que Deus está falando para Israel. Sou eu que garanto o futuro de vocês. Vocês sonham, vocês planejam, e aí o sábio Salomão diz, olha, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Do Senhor. Faça planos, mas não confie neles. Confie no Senhor. Porque o Senhor é a única pessoa que pode garantir a realização dos nossos planos. É a única pessoa que pode garantir de fato o nosso futuro. Que futuro Israel no cativeiro poderia vislumbrar? Estando eles na mão de um dos maiores impérios da história, o Império Babilônico, todo-poderoso.
Que esperança, que expectativa Israel, no cativeiro, poderia nutrir quanto ao futuro, quanto a ter esperança, quanto a voltar para a terra, quanto a voltar a fazer os seus cultos e os seus ritos religiosos no templo. Que garantia? Nenhuma. A única garantia que Israel tinha que isso poderia acontecer era, de fato, a palavra de Deus a respeito do seu futuro. E é por isso que Deus manda Jeremias enviar essa carta aos cativos na Babilônia. Então, nesse 2023, faça planos, mas lembre-se que o futuro pertence a Deus. Lembre-se que é somente Deus que pode nos favorecer por meio da sua graça e nos dar as situações necessárias para que a gente possa realizar os nossos planos. Faça os seus planos, mas não confie neles. Confie em Deus, que pode dar, que pode realizar o futuro. É quem governa o futuro. É Ele. É Ele que nos dá o futuro. Porque Ele é o Senhor do tempo. E é por isso também que Paulo fala assim, olha, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Jesus ensinou isso. Não andeis ansiosos. O que é ansiedade? Ansiedade é querer controlar o futuro. Ansiedade é querer brincar de Deus. É isso. Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Você está preocupado com o que vai acontecer na terça. Você está preocupado com o que vai acontecer na semana que vem. Você está querendo controlar o futuro. E Deus está dizendo, basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. Planeje o seu sábado que vem. Planeje a sua terça-feira que vem. Planeje o seu domingo, o seu churrasco. Mas quem realiza o seu futuro não é o seu planejamento. É Deus. E quando as coisas não saírem bem como você planejou, por algum motivo, lembre-se disso, é Deus que está controlando o teu futuro. Os seus planos, os nossos planos, eles são importantes porque nós somos seres que vivemos no tempo, no espaço. E a nível de organização, nós precisamos pensar e planejar. Mas isso muitas das vezes não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. E aí Deus muda as coisas. Deus muda. Mas se a nossa confiança não estiver nos nossos planos, mas em Deus, a gente pode continuar vivendo. Mesmo os nossos planos frustrados. Com esperança. Porque é Deus quem dá o futuro e a esperança, é o que Ele está dizendo. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. E uma esperança. Então nós podemos continuar vivendo 2023, apesar de todas as decepções que nós possamos ter tido em 2022. Como Deus diz para o povo no cativeiro, vivam, comam, plantem, colham, tenham filhos, cresçam, multipliquem-se. Porque eu tenho planos ao vosso respeito, planos de paz para dar um futuro e esperança. E também para que vocês me invoquem, para que vocês me busquem. O pastor começou abrindo o culto lendo um texto sobre isso. Viva 2023 diante de Deus. Viva 2023. Talvez essa seja uma das metas que a gente tem que priorizar. Conhecer mais a Deus, amar mais a Deus. E é isso que ele diz aqui no verso 12. Então vocês me invocarão. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim. Aproxime-se mais de Deus em 2023. Busque mais a Deus em 2023. Vocês vão se aproximar de mim em oração e eu os ouvirei. E eu os ouvirei. Nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de que
nem tudo que nós pedimos nos será dado, mas tudo que nós pedimos será ouvido. E se Deus, como disse um certo pastor, nos prometeu ouvir, então vale a pena falar. Vale a pena falar. Fale com Deus sobre os seus projetos de 2023. Coloque diante de Deus sobre os seus projetos de 2023. As suas frustrações e decepções de 2022 também. Fale para Ele, Senhor, eu estou frustrado porque eu não consegui fazer isso e isso. Eu estou frustrado porque não aconteceu isso e isso. Mas eu tenho planos para 2023, Senhor. E eles estão aqui. E eu coloco eles diante de Ti. E eu coloco eles diante de Ti na esperança que eles sejam realizados. Mas, Senhor, se a Tua vontade não for essa, eu sei os pensamentos que o Senhor tem sobre mim. E eu sei que quem garante meu futuro é o Senhor. E o Senhor é que me dá a esperança. E a minha esperança não está fundamentada nos meus planos e nos meus projetos de 2023, Senhor. Eles estão fundamentados e eles estão alicerçados nos Teus planos, Senhor. Não nos meus. Eu faço os meus planos e eu os coloco diante de Ti, eu os apresento a Ti, Senhor. Mas eu sei também que o Senhor tem planos ao meu respeito. E se os meus planos não forem os Teus planos, como disse Agostinho, que o Senhor os destrua. Porque é nos Teus planos que eu tenho futuro e esperança. Não nos meus. Não nos meus. Coloque diante de Deus os seus planos de 2023. Porque Ele vai ouvir, é o que Ele está dizendo para o povo. Vocês estão no cativeiro? Eu tenho planos de paz. Eu tenho futuro e esperança. E vocês vão me invocar. E eu vou ouvir vocês. Eu vou ouvir vocês. Invoque o Senhor. Invoque o Senhor. O Senhor não rejeita um coração contrito. O Senhor resiste aos soberbos, mas o Senhor não rejeita um coração contrito. Ele não despreza o coração contrito. Não importa. Não importa se você não venceu a luta contra o pecado que você pretendia vencer em 2022. Vá diante de Deus com o coração contrito. Que Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Verso 13, ele diz, vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Deus prometeu nos ouvir? Deus prometeu nos ouvir? Deus prometeu deixar-se ser encontrado. É isso. Deixar-se ser encontrado. Deixar-se ser encontrado. Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer que nós busquemos a Ele. Mas Ele está dizendo, de todo o coração. Com sinceridade. Com sinceridade. Com sinceridade. Deus nos conhece e Ele sabe que nós somos pó, é o que diz o salmista. E Ele sabe que nós não somos perfeitos. E Deus não exige isso de nós. Deus não exige isso de nós. Mas Deus exige, na nossa relação que temos com Ele, sinceridade. Deus diz, olha para nós e fala assim, eu sei que vocês são pó. Eu sei que vocês são pecadores. Eu sei que vocês desejam coisas que eu mandei vocês não desejarem. Eu sei que vocês são um poço de incoerência ambulante. Uma hora vocês falam que me ama, mas outra hora vocês tomam decisões que parecem não refletir isso. Mas Deus está falando assim, mas eu quero ser encontrado por vocês. Porque eu prometi ser o Deus de vocês. E eu aceito esse tipo de relação. Mesmo vocês sendo imperfeitos, mesmo vocês sendo pecadores, eu quero ser encontrado. Se vocês me buscarem em oração, eu vou ouvir vocês. E se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou me dar a vocês. Eu vou me revelar a vocês. Eu quero ser encontrado por vocês. E essa é toda a história da redenção. Deus querendo ser encontrado. Não é isso? Quando Adão caiu, quem foi atrás de Deus? Foi Adão? Foi Deus. Deus foi até Adão. E é assim durante toda a história do homem.
Porque o que nós fazemos? Nós nos escondemos. E o que Deus vai lá em sua graça e misericórdia e faz? Onde você está, meu filho? Onde foi que você se enfiou? Por que você está se escondendo de mim? Então, que 2023 também seja um ano em que a gente busque o Senhor de todo o coração. E que a gente encontre Ele. E que a gente encontre. Porque Ele quer ser achado. Ele quer ser achado. No verso 14 ele diz: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Trarei vocês de volta para Israel. Eu restaurarei a sorte de vocês. 2022, talvez a tua sorte não tenha sido boa. A minha e a sua. Talvez tenha sido muito ruim. Mas 2023 é uma oportunidade de você buscar o Senhor. De você encontrar o Senhor. E Ele restaurar a sua sorte. Ele restaurar os seus planos. Ele restaurar os seus caminhos. Ele restaurar a sua alegria. Ele restaurar a sua esperança. Ele restaurará a alegria de viver a vida, de sonhar, de planejar, de ter expectativa. Porque é isso que Ele diz para o seu povo. Eu vou restaurar a sorte de vocês. Me busquem, vocês vão achar. Eu tenho planos a respeito de vocês. Planos de paz, não de mal. Me busquem, orem, eu vou ouvir vocês. Me busquem de todo o coração, porque eu vou permitir ser encontrado. E eu vou restaurar a sorte de vocês. Eu vou restaurar a sorte de vocês. E essa é a minha oração para nós, como comunidade, como igreja, para nós, GD. Que a gente entenda em 2023 que Deus tem planos ao nosso respeito. Que Ele está cuidando de nós em todos os nossos caminhos. Planos esses que são de paz e não de mal. Que Ele deseja ser invocado e que nós podemos buscar e colocar diante dele as nossas súplicas, porque Ele nos ouve. E nós podemos buscar de todo o coração, porque Ele quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado por nós. E que essa seja a nossa meta, para que a nossa sorte, para que a boa mão dele esteja sobre nós em 2023. E para que a gente possa realizar, quem sabe, em 2023, aquilo que nós não podemos realizar em 2022. Ou se nós não conseguimos também realizar, pode ser que Deus não queira mais isso para a nossa vida. Mas que a gente esteja alegre, porque é Ele que governa o nosso futuro. E é Ele que nos dá esperança. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar e pedir para que o Senhor faça isso em nós em 2023. Como igreja, nesse primeiro dia, pedir para que Ele esteja com a sua boa mão sobre nós. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus, nós queremos te agradecer por 2022, nós queremos colocar diante de Ti todas as nossas frustrações também, Senhor. Nós fazemos balanços e planejamentos e muitas das vezes nada ocorre da forma como nós esperávamos. Mas nós queremos dizer que nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos dizer que os Teus planos são melhores do que os nossos. Nós queremos dizer para Ti, ó Deus, que nós confiamos em Ti. Nós confiamos nos Teus planos, nós confiamos no Teu governo, nós confiamos no Teu cuidado, nós confiamos, ó Deus, que os Teus planos são melhores e melhores que os nossos. E que apesar de muitas das coisas não saírem, muitas das vezes, ó Deus, da forma como nós gostaríamos, nós confiamos e cremos naquilo que Tu diz para nós, que tudo coopera para o nosso bem, e que os planos que Tu tem para nós são planos de paz e não de mal, Senhor. E que o Senhor quer ser encontrado por nós, e que acima de todas as nossas decepções, e apesar das nossas alegrias também, que muitas das vezes podem nos dar uma sensação de falsa esperança, nós confiamos que o nosso futuro e a nossa esperança estão nas Tuas mãos. E que a nossa alegria, o nosso ânimo, ó Deus, para continuar vivendo a vida, para continuar olhando para frente, não dependem dos nossos planejamentos. Que o Senhor ajude-nos a entender isso. Que nós
possamos planejar de forma sábia, de forma produtiva, mas que a nossa confiança não esteja em nossos planos, mas em Ti. Porque é o Senhor que garante o nosso futuro e é o Senhor que nos dá uma esperança. E essa esperança que o Senhor nos dá não nos desaponta e não nos frustra, Senhor. Porque é essa esperança que foi derramada em nosso coração por meio do Teu Espírito. Que o Senhor abençoe-nos como comunidade em 2023. E que essas verdades estejam em nosso coração, para que a gente possa viver 2023, ó Deus, de forma mais abundante, de forma mais plena. E que a gente possa ter mais amor por Ti. Que a gente possa ter encontros, que a gente possa Te encontrar nessas relações que o Senhor deseja ser encontrado, quando a gente Te buscar, Senhor. E que a gente possa ter experiências de graça contigo durante esse ano. Para que chegue no final de 2023 a gente possa falar assim, Senhor, eu consegui cumprir isso, mas não consegui cumprir isso, mas acima de tudo, o Senhor garantiu o meu futuro e a minha esperança. E eu tive, ó Deus, experiências com a Tua graça durante esse ano. É o que nós pedimos, crendo a Deus em Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, que nos conduz em todas as coisas. Amém, amém, amém.